Salve de Guidinho, do Chimbalaia do Paranaguá. E aí, galera do Aula D, não esquecendo nunca, né, de curtir a página, compartilhar, dar like no vídeo, dar like em tudo relacionado ao Aula D, porque é uma experiência maravilhosa e ajuda todo mundo e a gente fica feliz. Lembrando então do nosso projeto de História do Brasil, estamos aqui, ó, módulo 2, História do Brasil, 2.1 Brasil Colônia, 2.1.8 as invasões estrangeiras, que a gente começou a falar na aula passada e não terminou. As invasões estrangeiras vão estar relacionadas aqui, galera, à União Ibérica, lembra? O momento em que o Império Espanhol toma conta também do Império Português. O Império Espanhol da família dos Habsburgo, nas mãos agora do católico Felipe II. E o que vai acontecer? Aquele papo que a gente viu aquele dia, né? O amigo do meu inimigo é também meu amigo. E o inimigo do meu amigo é meu inimigo. O que vai acontecer? Alguns países, então, vão entrar dentro do Brasil, porque o Brasil é colônia portuguesa e automaticamente, né, Portugal está vinculado ao Império Espanhol. Então, te liga só, 3 países que vão entrar no Brasil dentro da União Ibérica. E, na real, galera, a gente vai falar aqui das invasões estrangeiras, não necessariamente só do período da União Ibérica, principalmente desses magrões aqui, os franceses. Mas vamos lá. 3 foram os momentos na colônia onde houve invasões francesas aqui dentro. A primeira é chamada França Antártica, na região da Guanabara, de 1555 a 1567. Qual é o papo dessa invasão aqui? Os franceses vêm para cá numa questão onde há conflitos religiosos dentro da França, dentro da Europa, um conflito de protestantes e católicos. A França, ela é católica oficialmente enquanto Estado e tem um crescimento muito grande de protestantes ocupando cargos políticos e ligados principalmente ao comércio lá. São os calvinistas, os huguenotes. Calvinistas ligado, vocês vão ver dentro da história geral, ligado àquela ideia, né, do Calvino, né, da salvação ligada às virtudes, e o trabalho é uma virtude, logo a riqueza que vem do trabalho é uma salvação. Então tu vai ter um grupo mercantil, um grupo burguês muito contente com essa religião, e esse grupo começa a ser uma ameaça em várias regiões, inclusive na França católica, né, ligado a uma nobreza que, né, não acha interessante esse crescimento econômico lá dentro desses calvinistas. Então vai haver muita repressão religiosa em cima disso aí, e como desdobramento dessa repressão nós vamos ter a expulsão de alguns franceses que vão vir para cá, para o Brasil, estabelecer aqui, galera, uma colônia de povoamento. Os caras vão querer morar aqui e vão conseguir morar, né? Apesar do vínculo do Brasil com Portugal, depois com a Espanha, os caras vêm para cá e moram aqui, ficam aqui 12 anos. É a França Antártica, na região que hoje é o Rio de Janeiro. E qual é o papo aqui, então? Os caras vão estabelecer uma colônia religiosa de povoamento daqui, e pior que isso, né? Os caras vão se aliar com índios tamoios, que já eram índios que não gostavam da ocupação portuguesa, e de cada vez mais da interiorização indígena para o sertão, em função das cana-de-açúcar, em função de todo o regime de plantation português no Brasil. E os caras vão ser expulsos aqui pelo governador-geral Mendes Sá. E uma fofoca da revista Contigo: o cara que expulsa eles aqui é Estácio de Sá, sobrinho do Mendes Sá, que no lugar dessa ocupação vai fundar a região de São Sebastião do Rio de Janeiro, que hoje é, né, obviamente, o estado ali, a região do Rio de Janeiro. Certo, galera? Essa é a primeira invasão francesa dentro do Brasil. A segunda está ligado ao Maranhão, França Equinocial. E qual é o papo aqui? Os caras, em função de conflito com a Espanha, em função de tentar diminuir a força espanhola dos Habsburgo nas colônias, nas regiões atlânticas, eles vão tentar interferir no comércio espanhol, na produção, na economia colonial espanhola. E o Maranhão vai ser usado como uma espécie de base de entreposto para pilhagem, para os saques, né, dos franceses na região da América Espanhola. Certo? Então, essa França Equinocial do Maranhão, ela é uma coisa totalmente voltada para interferir, para conseguir se dar bem dentro de um território colonial espanhol. Uma curiosidade, os caras aqui vão fundar a cidade de São Luís, que é o nome até hoje da capital do Maranhão. São Luís, que é em homenagem ao menino Luís, o rei que nascia na França naquele momento, Luís XIII. Certo? Também virão para cá no século XVIII, outros franceses, mas aí num contexto de conflitos internacionais, onde de um lado a gente vai ter França vinculada com a Espanha, Inglaterra vinculada com Portugal, e essas brigas, esses conflitos de potências na Europa, eles vão acabar tendo repercussão, obviamente, aqui nas colônias. E os franceses vão invadir em 1710 e 1711 a região do Rio de Janeiro, que
apesar, né, além de ter toda essa conotação de uma extensão do conflito europeu, também os caras vão estar interessados aqui na mineração. Não esqueça que no final do século XVII, começo do século XVIII, se intensifica o ciclo da mineração no Brasil e os ingleses vão querer aqui também, aliás, os franceses vão querer aqui uma beira desse material. Então são 3 invasões francesas. E olha que interessante, na aula passada a gente viu que as invasões francesas, as invasões estrangeiras, elas estavam ligadas, galera, à União Ibérica e os desdobramentos na colônia dentro desse conflito, dentro desse momento político. Olha só, a União Ibérica foi de 1580 a 1640. Então vamos marcar uma coisinha certa para não ratear no vestibular. Olha só, essa aqui não, porque isso aqui acontece antes da União Ibérica. E essa aqui também não, porque acontece lá no século XVIII. A União Ibérica termina em 1640. Portanto, muito cuidado que a prova do vestibular, ela pode te enganar, de colocar assim, inclusive os franceses, numa época de conflito com a Espanha, por causa da União Ibérica, eles invadiram o Brasil, inclusive na França Antártica, no Rio de Janeiro. Tá errado, porque essa invasão aqui, ela está em outro momento. Eu só coloquei para vocês essas 3 invasões porque, né, o assunto são invasões estrangeiras. Mas vinculada realmente ao contexto de União Ibérica, galera, esse aqui é o correto. É a França equinocial, certo? Ligado ao contrabando, à tentativa de interferir na colônia espanhola e o seu comércio. A mesma coisa com os ingleses. Os ingleses, aliás, adoram, né, usar isso aqui, ó. Os famosos corsários, atividade do corso, que é uma espécie de pirataria institucionalizada, certo? Pela coroa britânica. Não oficial, não uma coisa assumida, mas com envolvimento, né, da coroa. Inclusive, parte do capital acumulado, olha que interessante, parte do capital acumulado pela Inglaterra, que vai formar gradualmente a sua revolução industrial, vem dessa atitude aqui dos corsários, da pirataria, certo? E o Brasil vai ser também um foco de ações de piratas, né, de corsários ingleses, para conseguir se dar bem no comércio português. É o caso aqui, por exemplo, do ano de 1583 a 1591, na tentativa de usar a região de São Paulo, Santos, como um entreposto, tá? Para pilhar o açúcar. E depois também em Pernambuco em 1595. A invasão inglesa no Brasil nessa época, galera, ela está totalmente infiltrada no contrabando, né? Em furar o comércio colonial português do açúcar. São os corsários. Repito, os corsários foram importantes para o processo de acumulação de capital inglês que vai alçar a Inglaterra depois como uma pioneira da Revolução Industrial, certo? E o mais importante, o mais top, Illuminati 2.0, Xuxa na Record, edição de colecionador Sênior HD, é a invasão dos holandeses. A invasão holandesa no Brasil, ela vai marcar profundamente a nossa colônia e vai ter consequências irreversíveis, certo? Antes de mais nada, qual é o papo aqui? A Holanda pertencia naquela época a um conjunto de províncias que formavam os Países Baixos. E esses Países Baixos, galera, eram vinculados ao Império Espanhol, ao Império de Habsburgo. E aí, com a entrada de Filipe II no poder, muito católico, muito autoritário, ele tira algo que existia na Holanda, liberdade econômica, liberdade religiosa, atuação política livre, e aí começa uma treta entre a região dos Países Baixos e a Espanha, que vai culminar em 1581 com a declaração das Províncias Unidas dos Países Baixos, liderados pela Holanda, sem o consentimento, obviamente, da Espanha. A Espanha não reconhece e começa uma treta, começa um conflito entre Espanha e Holanda. E olha que interessante, de que maneira a Holanda vai tentar atingir ou combater a Espanha? O que ela mais sabe fazer? Comércio, atividades financeiras. Então a grande lança, a grande espada espanhola vai ser a criação das companhias de comércio. Companhias que vão funcionar com capital privado ligado a capital estatal para atuar em várias regiões coloniais atlânticas, Oriente e Ocidente, para atuar, né, nesse comércio contra a Espanha. E aí, em 1621, te liga só, é fundada a Companhia das Índias Ocidentais pela Holanda. Missão: invadir o Brasil. Em 1624 na Bahia e depois em 1630 em Pernambuco. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Beijo do Marcito e até mais.